Local de culto por excelência, Fátima atrai cerca de 6 milhões de pessoas todos os anos. Muitos vêm para conhecer, outros para agradecer e milhares para suplicar. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Acredita-se que no dia 13 de maio de 1917, 3 crianças cuidavam de um pequeno rebanho na cova da ilha Freguesia de Fátima. As crianças chamavam-se de Lúcia de Jesus, de 10 anos, e seus primos Francisco Marto, de 9, e Jacinta Marta, de 7 anos. Por volta do meio-dia, eles viram uma luz brilhante que julgaram ser um relâmpago. Mais adiante viram um clarão e em cima de uma pequena azinheira, eles viram uma senhora mais brilhante que o sol. A senhora disse aos 3 pastorinhos que era necessário rezar muito e os convidou a voltarem ao mesmo local durante mais 5 meses consecutivos no dia 13 e àquela hora. Acredita-se que na última aparição, em 13 de outubro de 1917, 70 mil pessoas estavam presentes e puderam contemplar o milagre. A senhora também teria solicitado que ali se construísse uma capela em sua honra. Com o decorrer dos anos, um grande complexo foi se desenvolvendo. Hoje ele é conhecido como o Santuário de Fátima. Desde 1917, Fátima se tornou o destino de peregrinações de fé. Centenas de pessoas diariamente buscam uma bênção, uma libertação, uma cura. Porque a fé produz a esperança e a esperança alimenta a fé para que ela continue crescendo e acreditando. Porém, quando a fé não é correspondida, o que fazer? Quando nós deparamos com o amargo sabor da decepção, como fica a nossa fé e a nossa esperança? Para responder a estas e outras perguntas, nós preparamos uma série de programas especiais chamado Contagem Decrescente para a Vida. Estes programas foram gravados aqui, na cidade de Lisboa, nesta bela igreja, a Igreja Adventista Central de Lisboa. E é para lá que nós vamos para assistir à primeira parte do programa Espectador ou Interveniente. Venha comigo. Quero dar saudações àqueles que estão aqui conosco em Lisboa e àqueles que estão assistindo através da internet. Para o benefício daqueles que não me conhecem, os meus pais são portugueses. Meus pais são naturais da Nazaré. Conhecem a Nazaré? Então, uma maravilha, Nazaré, não é? Meus pais são naturais da Nazaré. Meu pai imigrou para o Canadá em 58. A minha mãe foi em 59. Se casaram lá. Eu nasci lá, o meu irmão nasceu lá. E em casa nós costumávamos falar inglês, embora os meus pais são portugueses. Bem, os meus pais falavam em português conosco e nós respondíamos sempre em inglês, né? E assim foi até que eu morei uns anos no Brasil, fui aprender a falar português lá, esse português meio brasileirado, né? E foi lá que eu aprendi a falar. E alguns meses atrás recebi o convite de estar aqui para Lisboa para tomar parte nessa iniciativa e eu quero dizer que é um privilégio muito grande para mim. Eu sei que Deus tem uma mensagem muito importante para todos nós e eu espero que vocês possam nos acompanhar noite após noite, que eu sei que Deus vai operar algo importante em sua vida. Nós, nesta noite, vamos começar com o nosso primeiro tópico. É um estudo bíblico. Eu tenho por costume, antes de abrir a Bíblia e começar a estudar a Bíblia, orar, pedir
Que Deus envie o seu Espírito Santo, que nós possamos realmente entender a mensagem que Ele tem para nós. Então, quero convidar vocês aqui em Lisboa e aqueles que estão assistindo através da internet, através do país, nos Açores, na Madeira, para orarem juntos comigo agora nesta hora. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos o privilégio que temos de vir a este local, vários auditórios através do país, e contemplar a tua bondade através do estudo da tua palavra. Querido Pai, envia o teu Santo Espírito para que nós possamos entender a mensagem que o Senhor tem para nós hoje e que o teu Santo Espírito nos dê o poder de colocar esta mensagem de maneira prática em nossa vida. Essa é a minha oração nesta noite, querido Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém. A vida, às vezes, não vai da maneira que nós planejamos. Eu li esta história no jornal. A história de um rapaz que se apaixonou por uma moça e ele escreveu 700 cartas para ela. Em cada uma das 700 cartas, ele pediu que ela casasse com ele. 700 cartas, todas com o mesmo pedido. E finalmente, um dia, os resultados chegaram das 700 cartas. Ela casou com o carteiro que entregou as 700 cartas. Bem, não era esse o plano dele. A vida nem sempre ocorre da maneira que nós tínhamos planejado. As coisas, às vezes, nós queríamos que as coisas se alinhassem de certa forma, mas não acontece. Nós todos temos sonhos, nós sonhamos com algumas coisas, oramos por coisas, aqueles que são crentes, mas aquilo que nós desejávamos não veio, não chegou. E nós somos afetados com isso. Nós sentimos uma certa tristeza, uma certa ansiedade, que aquilo que nós tanto esperávamos, tanto desejávamos, não veio. Quem sabe, alguém que está me ouvindo nesta noite, no trabalho, estava esperando ser promovido, uma posição mais importante, mais dinheiro, mais responsabilidade. Mas quando chegou a hora de escolher por essa posição, outra pessoa foi escolhida. Quem sabe você é um aluno e tinha sonhado em tirar uma boa nota de uma prova, mas o resultado não foi isso que você esperava. Quem sabe você está aqui nesta noite e tinha em sua vida o sonho de um casamento feliz. E você está percebendo que o seu casamento não é exatamente isso que você tinha sonhado, aquilo que você tinha orado. Quem sabe você está com uma doença ou conhece alguém com uma doença e tem orado que Deus operasse um milagre na vida daquela pessoa, que curasse aquela pessoa. Mas a vida continua, a doença continua. É verdade. Essa é a nossa vida. As orações não sempre são respondidas da maneira que nós desejamos. E essa realidade dura traz problemas para nós em nossas vidas. Eu creio que a maior responsabilidade do ministério pastoral é tentar desenvolver no coração das pessoas a fé. Todos nós vivemos na base da fé. Eu entrei num avião na quarta-feira, rumo a Frankfurt, depois aqui para Lisboa, e eu entrei com fé que o piloto tem a licença e sabe como levar aquele avião de maneira segura. Eu tenho fé que os engenheiros que construíram aquele avião construíram de maneira certa, que aqueles que trabalharam em montar aquelas asas, fizeram tudo certo. Nós vivemos na base da fé. Mas a grande dificuldade no mundo é que muitas pessoas colocam a sua fé na coisa errada. Então, o ministério pastoral, eu como um pastor e vários pastores, eu creio que uma das responsabilidades nossas como pastores é tentar criar que a pessoa bote fé aonde a fé deve ser colocada, a fé em Deus. Eu sei que alguns estão me assistindo, estão dizendo, lá vai ele falando de Deus, você é um crente, você é um cristão, você acredita em Deus. Eu sei, eu boto a minha fé em Deus. Eu tenho fé completa em Deus. Eu tenho muitas evidências através da minha vida
que Deus responde, que Deus cuida, que Deus me ama. Mas quem sabe você não passou por essas experiências? Quem sabe você veio aqui nesta noite e tem colocado a sua fé em seu emprego, seu dinheiro, a sua sabedoria, o seu conhecimento pessoal. E quem sabe você está realizando agora que isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente para você na sua vida. A Bíblia contém muitas promessas e uma delas, interessante, se encontra em Josué, capítulo 1, verso 8, diz o seguinte, veja o que a Bíblia diz. Fale sempre sobre o que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite. Esforce-se para viver de acordo com tudo o que nele está escrito. Se assim o fizer, fará o quê? Está muito fraquinho. É o seguinte, vamos fazer um negócio. Quando as palavras estão em amarelo ali no ecrã, é para vocês lerem comigo, tá bom? Tá bom? Esse lado aqui está mais animado. Aquele lado ali atrás não está muito animado, não. Você que está assistindo pela internet, nós queremos a mesma coisa. Se está em amarelo, o que é que você lê comigo? Se assim o fizer, fará o quê? Muito bom. Prosperar o seu caminho e terá o quê? Sucesso. Muito obrigado. Essa é uma promessa bíblica. A Bíblia diz o seguinte, se você permanecer dentro do círculo da obediência a Deus, você vai passar pela experiência do seu amor de Deus e vai prosperar, vai ter sucesso. Agora, deixa eu definir algo aqui. Todos nós queremos sucesso, todos nós queremos prosperar. Ter o desejo de prosperar, ter sucesso, não é errado. O problema ocorre muitas vezes da maneira que nós definimos o sucesso e aonde nós vamos para buscar o sucesso. Aqui a Bíblia não está falando necessariamente de sucesso financeiro. O mundo tem a tendência de medir o sucesso em termos de bens materiais. Quanto mais dinheiro você tiver, o melhor carro que tiver. Só um comentário. Ontem eu visitei a Nazaré e viajei na A1, né? Porque eu fui primeiro a Fátima, depois fui a Batalha, depois fui na Nazaré e fui pela A1. Uma estrada muito boa que vocês têm aqui em Portugal. E voltei pela A8. Só uma coisa, vocês aqui correm muito, andam muito, com muita velocidade nas estradas. Então aqui vem o meu apelo nacional para diminuir um pouquinho a velocidade das estradas, que andam muito depressa. Então o mundo tem a tendência de avaliar o sucesso, dizendo, olha o carro que eu tenho, o tipo de carro que eu tenho, olha a minha casa, bens materiais. Mas não é isso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está falando é que dentro da obediência, do ciclo de obediência a Deus, você pode passar a ser próspero e ter sucesso espiritual, uma paz na sua vida, sabendo que Deus está em controle. E deixa eu ser sincero, não existe preço nenhum que pode pagar isso. A tranquilidade em saber que Deus está em controle, conseguir enfrentar todos os dias, estar contente com a vida que Deus te entregou, não há preço que pague isso. E a Bíblia diz que essa possibilidade pode ser atingida por qualquer pessoa que decide seguir a Deus. Então a pergunta é o seguinte, como é que nós vamos gerar no coração de uma pessoa a fé em Deus? Como é que nós devemos trabalhar com uma pessoa, você que está me ouvindo hoje, está pensando, como é que eu vou de ter fé em coisas materiais, coisas do mundo, e como é que eu faço essa transferência de fé nessas coisas, a fé em Deus? É isso que nós queremos falar esta noite. Eu quero mostrar a vocês um exemplo, uma história, tem sido uma bênção para mim, que se encontra num livro bíblico do Velho Testamento, um livro pequeno, que não muitas pessoas mencionam esse livro, não falam muito desse livro, mas é o livro de Abacuque. Conhece o livro de Abacuque? E lá, eu creio que tem um exemplo muito prático para nós, que nos ajuda a entender como é que nós devemos nos comportar, qual é o processo para um ser humano desenvolver a fé em Deus.
Porque esse é o ponto de partida, né? Nós, nestas próximas 7 noites, vamos falar sobre a Bíblia, as promessas de Deus e o desejo de Deus para os seus filhos, nós aqui na terra. Mas se você não tem fé em Deus, então as promessas bíblicas não têm valor nenhum. Então o primeiro passo que nós temos que tomar é colocar a nossa fé em Deus. E como é que isso acontece? Bem, deixa eu dar um pouquinho de background. Como é que é background em português? Um pouquinho de história, né? De detalhes históricos. Abacuque é um profeta. E Abacuque, como profeta, está olhando para o povo. É o povo de Deus. Mas esse povo viram as costas em Deus. Eles estão rejeitando os princípios que Deus tinha estabelecido para aquela nação. E ele, como profeta, ele está preocupado com isso. E a grande preocupação dele é que ele tem apresentado diante de Deus esta situação do povo, o povo que o rejeitou, o povo que tem virado as costas a Deus. Ele tem apresentado esse pedido diante de Deus através de oração e aparentemente Deus não tem feito nada. Deus não está agindo. Deus não está mandando um reavivamento. Deus não está encaminhando outro profeta para trabalhar com eles. Aparentemente Deus não está fazendo nada. E Abacuque não consegue entender isso. Então, começando logo no segundo versículo, primeiro capítulo, ele apresenta esta oração a Deus. Lá nós vemos o seguinte: ó Senhor Deus, até quando clamarei a pedir ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado pela destruição e violência, há contendas e lutas por toda a parte. Por isso, ninguém obedece à lei e a justiça não triunfa. Os maus têm vantagem sobre os bons e a justiça é cumprida. Então Abacuque apresenta este pedido a Deus e Deus diz: Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa. Eu venho clamando, eu venho apresentando esta oração, esse pedido diante de ti, dia e noite. E aparentemente o Senhor não responde. Aparentemente o Senhor não tem interesse em responder ao meu pedido. E eu estou vendo isso dia após dia e eu não entendo, Deus, por que é que o Senhor não está agindo. Ele está suplicando que Deus age de alguma forma, faça alguma coisa para que esse povo possa arrepender e voltar a ti. E o problema dele é que Deus não está fazendo nada. Deus não está mandando um movimento de salvação, Deus não está enviando uma reforma, não está mandando ninguém para julgar. Deus aparentemente está de ouvidos fechados à oração de Abacuque. Você uma vez se encontrou nessa situação? Você uma vez passou pela experiência de orar, pedir a Deus e aparentemente Deus não escutou a oração? Aparentemente Deus não agiu. Essa é a situação dele. Mas Deus escutou a oração de Abacuque e no versículo 5 do mesmo capítulo 1, Deus apresenta a resposta para Abacuque. Querem ver? Querem ver? Sim ou não? Esse lado agora está mais animado que vocês agora. Vamos ver, capítulo 1, verso 5, diz o seguinte: o Senhor diz ao seu povo: olhem as nações à vossa volta e fiquem admirados e surpreendidos, pois aquilo que vou fazer é algo que não iriam o quê? Acreditar. Deus está dizendo: oh Abacuque, não, eu estou fazendo algo, mas aquilo que eu vou fazer, vocês nem vão acreditar. E Deus agora segue para explicar como é que ele vai agir. Continua: pois aquilo que vou fazer é algo que não iriam acreditar, mesmo que alguém o quê? Contasse. Eis que suscito os babilônios, nação cruel e violenta,
sempre prontos a marchar pelo mundo inteiro a fim de conquistar as terras dos outros. Bem, essa não era a resposta que Abacuque queria. Não, espera aí, Deus, não. Não, eu pedi que o Senhor agisse, eu pedi que o Senhor fizesse algo, mas não isso. Os babilônios. Como é que o Senhor vai usar um povo mais cruel do que nós para nos julgar? Senhor, isso não faz sentido. Você uma vez fez essa pergunta a Deus? Deus, por quê? Por que Deus? Abacuque, em primeiro lugar, não entendia por que Deus não agia. E depois, quando Deus disse a ele o que ele ia fazer, o que Deus enviou ele não queria. É assim que nós somos, né? Deus faz alguma coisa e Deus manda alguma coisa, mas aquilo que Deus manda, nós não queremos. Nós queríamos outra coisa. E agora a situação de Abacuque complicou, em vez de melhorar, se tornou mais complicado. Primeiro, Deus age, faz alguma coisa, Deus. E Deus fala, eu vou fazer. Agora Abacuque diz, não, Deus, mas não isso. Se é para agir, tens que agir de outra maneira. Ele não conseguia entender, primeiro, por que Deus não agia, e o que Deus estava disposto a fazer, ele não conseguia entender como é que isso ia avançar a causa de Deus. Como é que ele vai resolver esta situação? Como é que ele vai resolver este problema? Você alguma vez sentiu isso? Você alguma vez recebeu algo de Deus e não consegue entender por que eu me encontro nessas circunstâncias? Por que Deus? Deus, não faz sentido para mim. Não faz sentido. Para ser sincero, como um pastor, é uma das perguntas mais difíceis que eu recebo. O pessoal gosta de fazer perguntas sobre o livro do Apocalipse, sobre as profecias, sobre a lei de Deus. Essas perguntas até que são mais fáceis de responder. Mas quando eu entro no quarto do hospital e lá enfrento alguém com 40 anos, que está com um tumor canceroso, que não tem remédio, não tem como resolver, e essa pessoa olha para mim e diz, por quê? Por quê? Por que está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa fiel a Deus, eu acredito em Deus, eu oro. Por quê? Para mim, eu não sei se outros pastores passam por essa dificuldade, mas para mim é uma das situações mais difíceis. E exatamente esta situação que Abacuque se encontra. Ele não entende as circunstâncias, ele não entende por que esse problema, ele não entende por que Deus vai agir daquela maneira. Ele pediu que Deus agisse, mas nada faz sentido para ele. Ele não consegue entender as circunstâncias. E aqui vem o segredo para nós, que quando nós enfrentamos estas situações, quando nós nos encontramos em circunstâncias que nós não entendemos, é essencial que nós entendemos o nosso Deus. Quando a circunstância não faz sentido para mim, eu tenho que me apegar àquilo que eu conheço a respeito do caráter de meu Deus. E é exatamente isso que Abacuque vai fazer. No verso 12 do primeiro capítulo, ele começa a pensar assim, quem sabe em voz alta. Vocês usam essa expressão? Vocês estão me entendendo? Porque vocês estão muito quietos aqui. Vocês estão me entendendo? O microfone está ligado? Tá? Está passando pela internet também, né? Ele começa a falar em voz alta. Uns pensamentos. Nós em inglês usamos a expressão musing. He's musing. Começando no verso 12. Não és tu desde aqui? Está em amarelo. Eternidade. A primeira coisa que Abacuque faz, primeira coisa, que é a lição importante para nós, ele reconhece
que tentar entender as circunstâncias vai ser impossível. Então ele para de tentar entender o problema e ele se foca naquilo que ele conhece a ser verdade a respeito de Deus. E a primeira coisa que ele fala, ele diz, não, tu, Deus, és da eternidade. O meu Deus, o vosso Deus, é um Deus eterno. Tu sempre exististe, Deus, Abacuque diz. E tu sempre vais existir. Desde a eternidade passada até a eternidade futura, tu sempre exististe. Então, se Deus é eterno, este problema, esta situação, é apenas uma fração de segundos na extensão da eternidade. No próximo programa, apresentaremos a segunda parte da mensagem de hoje. Enquanto isso, visite o nosso website, estaescrito.ca. Lá você poderá assistir novamente o programa de hoje, fazer um pedido de oração e até mesmo fazer a sua doação para o nosso ministério. Bem, daqui do Santuário de Fátima é tudo para hoje. Espero vê-lo no próximo programa. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.